E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radicais, apenas aquela parte introdutória, aquela parte de definição. Então bora lá, radicais. Observem aí na imagem os elementos do radical. Eles são 4. Observe que o 2 é chamado de índice. A gente tem o costume de sempre falar o que? Raiz quadrada. Só será raiz quadrada a partir do momento que o índice for 2. O símbolo da raiz é chamado de radical. O elemento que aparece dentro do radical é chamado de radicando. No nosso exemplo aí, quem é o nosso radicando? O 4. E o resultado dessa operação, quem é? O 2. O resultado da operação é chamado de raiz. Então, só para recapitular, o radical ele apresenta quantos elementos? 4. Quais são eles? Índice, radicando, radical e raiz. Diante disso, vamos analisar duas situações referentes ao índice. O índice ele pode ser par ou ele pode ser ímpar. Isso vai interferir, professor, na resolução? Sim. Então, bora diferenciar cada um deles. Toda vez que o índice for par e o radicando for positivo, a raiz é positiva. Então, ó, índice par, radicando positivo, raiz positiva. Índice par, radicando negativo, não existe raiz real. Então, o que, é que a gente pode concluir a partir dessa diferençazinha aí? Então, toda vez que o índice for par, só vai ter raiz quando o radicando for positivo. Por quê? Porque quando o radicando for positivo, a raiz é positiva. E quando o radicando for negativo, não existe raiz real. Tranquilo? Bora agora analisar o índice ímpar. Também são duas situações. Toda vez que o índice for ímpar e o radicando for positivo, a raiz é positiva. Toda vez que o índice for ímpar e o radicando for negativo, a raiz é negativa. Então, observe que a raiz terá o mesmo sinal do radicando. Então, toda vez que radicando positivo, raiz positiva. Toda vez que radicando negativo, raiz negativa. Tranquilo? Já quando o índice for par, radicando positivo, a raiz é positiva. Já quando o radicando for negativo, não existe raiz real. Bora colocar esses dois exemplos aí em prática. Caso 1 e caso 2. Caso 1, índice par. Caso 2, índice ímpar. Bora lá. Raiz quadrada de 4 igual a 2. Observe que o índice é par e o radicando é positivo. Logo, o resultado também é positivo. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Mas por que, professor, raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 igual a 4. Então, raiz quadrada, 2 vezes 2. Tá vendo? Outro exemplo. Raiz quarta de 16 é 2. Por que, professor? Porque o 2 multiplicado 4 vezes, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? 16. Observe que a quantidade de vezes que a gente multiplica o resultado é sempre igual ao índice. Observe que raiz quadrada de 4 é 2. Eu fiz 2 vezes 2 porque o índice é 2. Raiz quarta de 16 deu 2 porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, multipliquei o 2 quantas vezes? 4, dá quanto? 16. Raiz sexta de 729, ou seja, deu quanto aí? 3. Por que, professor, é 3? Porque o 3 multiplicado 6 vezes vai dar quanto? 729. A gente vai pegar essa prática a partir do momento que a gente começar a fatoração dos termos. De boa? Então, observe. Toda vez que o índice for par e o radicando for positivo, o resultado é positivo. Um exemplo agora para contrariar. Raiz quadrada de menos 9. Então, se é raiz quadrada, o número tem que ser multiplicado duas vezes, não é isso? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá menos 9? Aí vocês vão falar 3. Não, 3 vezes 3, 9. 9 positivo. Ah, professor, então é o menos 3. Também não, ó, porque menos 3 vezes menos 3, ó, o jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, menos 3 vezes menos 3 também vai dar mais 9. Aí cai naquele caso que a gente viu, ó, índice par, radicando negativo, não se define em R, ou seja, não existe raiz real. De boa? Bora lá, índice ímpar. Raiz cúbica de 8 igual a 2. Por que, professor? Porque ó, 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, ou seja, o 2 multiplicado 3 vezes é igual a 8. Raiz cúbica de menos 8. Deu quanto? Menos 2. A mesma ideia, porque o menos 2 multiplicados 3 vezes vai dar quanto? Menos 8. Próximo.
Raiz quinta de 3.125 é igual a 5, porque o 5 multiplicado 5 vezes, tá? Ó, a quantidade de vezes que a gente multiplica o resultado é igual ao nosso índice. Não esqueçam disso. Então, ó, o 5 multiplicado 5 vezes deu quanto? 3.125. E o próximo exemplo, raiz quinta de menos 3.125, que é igual a quanto? Menos 5. Por quê? Porque o menos 5 multiplicado 3 vezes, faltou o sinalzinho aí, ó, é menos 3.125. Então, o que a gente acontece aí? Ó? Só para recapitular, toda vez que o índice for ímpar, se o radicando for positivo, resultado positivo. Se o radicando for negativo, resultado negativo. Tranquilo? Bora ver aqui uma observação. Raiz enésima de zero igual a zero. O que isso quer dizer? Qualquer raiz de zero sempre será zero. Exemplos. Raiz quadrada de zero, zero. Raiz cúbica de zero, zero. Raiz quarta de zero, zero. Raiz quinta de zero, zero. Raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava, raiz vigésima de zero, sempre zero. Tranquilo? Bora analisar aqui um pouquinho das propriedades do radical. Propriedade 1. Então, ó, raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Observe que nesse caso aí da propriedade, o expoente do a, o expoente n, é igual ao índice n. Tranquilo? E aí tem uma observação, ó. A tem que ser pertencente a R+, ou seja, ele tem que ser um valor real não negativo. N pertencente a N e N maior que 1. Isso aí são detalhezinhos. Então, bora lá ver o que interessa. Raiz quinta de 32. Professor, eu não sei quanto é raiz quinta de 32. Então, o que a gente faz? Fatora o 32. Como ele é par, a gente começa a fatoração por quanto? Por 2. Então, 32 por 2, 16. Continua por 2, né? Porque 16 é par. 16 por 2, 8. 8 é par, continua por 2. 8 por 2, 4. 4 é par, continua por 2. 2 por 2, 1. Tranquilo? Ou seja, fatorando 32, 32 deu 2 elevado a quinta. Vou voltar para lá, ó. Não estava raiz quinta de 32? Ficou quem agora? A raiz quinta de 2 a quinta. Então, no lugar do 32, colocamos quem? 2 a quinta. Observe o que aconteceu. O expoente do 2 ficou igual ao índice da raiz. Então, para facilitar a nossa vida, para simplificar o processo, a gente corta tanto o expoente quanto o índice. E o valor, que é o radicando, que é o nosso 2, ele sai da raiz. Tranquilo? Bora lá pegar a prática com outro. Raiz quarta de 81. O que é que a gente faz aí, ó? Fatora 81. 81 não pode por 2, então vai por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Tranquilo? Ou seja, fatorando o 81, achamos quem? 3 a quarta. Então, ó, vou voltar lá para cima. Raiz quarta de 81 é a mesma coisa que raiz quarta de 3 a quarta. Observe que aconteceu a propriedade novamente. O expoente do 3 é igual ao índice. O que a gente faz? Corta tanto o expoente quanto o radical e o seu índice. Logo, qual é a resposta aí? 3. Tranquilo? Bem de boa, né? Esse exemplozinho aí com a variável. Raiz sexta de x elevado a 6. Observe que esse x também tem que ser o quê? Um valor não negativo. De boa? Pronto. Observe que o expoente é igual ao índice. Então, expoente 6, índice 6, o que a gente faz? Corta. Qual é o nosso resultado? O nosso resultado é o x. De boa? Então, bora lá. Propriedade 2. Raiz enésima de a elevado a m. O que é que aconteceu aí? Ó? Observe que n dividido por p e m dividido por p. Sempre que for possível, devemos fazer a simplificação entre o expoente e o índice. Bora ver aqui, ó. Raiz sexta de 10 a quarta. Observe que o 6 é par e o 4 é par. Então, a gente só está fazendo a simplificação do expoente com o índice. Se eles são pares, podemos simplificar por quanto? Por 2. Perfeito? Perfeito. Então, ó, simplificando, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, raiz sexta de 10 a quarta é a mesmíssima coisa que raiz cúbica de 10 ao quadrado. Entendeu? Então, observe que estamos fazendo um processo de simplificação entre o expoente e o índice. Próximo exemplo. Raiz vigésima de 2 a quinta. Então, 25 são simplificáveis por quanto? Ah, professor, por 5. Perfeito. Então, ó, 20 dividido por 5, 4.
5 dividido por 5, 1. Então observe aqui, ó, a gente vai se acostumar a não colocar o expoente toda vez que ele for 1. Então raiz quarta de 2 elevado a 1 é a mesma coisa que raiz quarta de 2, porque expoente 1 ele não precisa aparecer. Raiz 16ª de x à oitava. 16 e 8 são simplificáveis por quem? Por 8 logo, né? Para adiantar nosso processo, vocês poderiam fazer por 2, poderiam fazer por 4, mas a gente faz logo pelo maior, que já acha de uma vez só o resultado. Então, ó, 16 de por 8, 2. 8 de por 8, 1. E isso aí, ó, é igual a raiz quadrada de x. A gente sabe que quando o índice for 2, não precisa aparecer. Quando o expoente for 1, também não precisa aparecer. Então, habitue-se a não colocar índice 2 e expoente 1. A gente sabe que ele existe, mas não precisa aparecer. Tranquilidade, não é isso? Então, bora lá. Propriedade 3. Raiz de uma raiz. O que a gente faz? Ó, observe que temos dois índices, m e n. Então, para transformar isso em uma raiz única, a gente multiplica os dois índices. Então, no nosso exemplo, raiz sexta de raiz quadrada de 3. Raiz de uma raiz. O que a gente faz com os índices? Multiplica. 6 vezes 2, 12. Ou seja, raiz 12ª de 3. E aí, raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Se não aparecer o índice é porque eles valem quanto? 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Vai ficar o quê? Raiz quarta de 10. Muito tranquilo, né? Facilidade mesmo. Bora lá, e matemática é massa. Concorda aí comigo, viu? Bora lá. Propriedade 4. A raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. É só separar o radicando. Observe que era uma multiplicação entre radicandos, a gente transforma em multiplicação entre raízes. E observe o detalhezinho importante, conservando o índice. Ou seja, observe o exemplo, raiz quadrada de 3 vezes 11. E vou dividir isso em duas partes. É a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Segundo exemplo, raiz cúbica de 2 vezes 5 vezes 7. Vamos dividir isso aí em quantas partes? 3, mantendo o índice. Então, isso aí é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7. Tranquilo? Bora lá para mais uma propriedade. Então, ó, a raiz enésima de A dividido por B é uma fração, é a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. É a mesma coisa que fizemos na propriedade 4, vamos fazer na propriedade 5. Na propriedade 4 era a multiplicação, na propriedade 5 é um quociente, é uma divisão. Então, raiz cúbica de 2 ao quinta, de 2 sobre 5, na verdade, é raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 5. Então, transformamos um radical em dois radicais, conservando o que? O índice. Raiz quadrada de 3 sétimos é a mesmíssima coisa que o que? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Tranquilo? Então estamos aqui muito de boa, a matemática realmente é muito massa. Valeu, galera, e até a próxima.